Essa decisão se mostraria extremamente lucrativa ao longo dos anos. David com certeza poderia ter pedido mais dinheiro, e não fez isso. Gosto de pensar que eu teria agido da mesma forma, mas do alto da ganância dos meus 25 anos, não sei se esse teria sido o caso. Porém, a decisão dele fez com que tomássemos conta uns dos outros, durante uma série de negociações estressantes com a emissora, e nos deu um poder incrível. Na 8ª temporada, ganhávamos $1 milhão por episódio. Na 10ª, recebíamos ainda mais. Nosso contrato passou a ser de $1.100.000 por episódio. E nós pedimos uma temporada menor. Que idiotas! Foi graças à bondade de David e à sua perspicácia para os negócios que recebemos essas ofertas. Estou lhe devendo uns 30 milhões, David. Mesmo assim, nós fomos idiotas. Participar de Friends era uma dessas situações mágicas em que só recebíamos notícias boas. No entanto, fora das telas, as coisas não iam tão bem assim. No fim de abril de 1996, fui ao programa do Jay Leno e admiti que estava solteiro. Namorar Julia Roberts tinha sido demais para mim. Eu passava os dias tendo certeza absoluta de que ela terminaria comigo. E por que não faria isso? Eu não era suficiente. Eu jamais poderia ser suficiente. Eu estava destruído, avariado. Não merecia amor. Então, em vez de encarar a agonia inevitável de perdê-la, terminei com a linda e brilhante Julia Roberts. Ela podia ter achado que estava se contentando com pouco ao se envolver com o cara da televisão. E o cara da televisão agora terminava com ela. Nem sei descrever a expressão confusa que estampou seu rosto naquele momento. Resolvi me divertir em Cape Cod com os irmãos Murray. Não tenho a menor ideia do motivo de ter escolhido Cape Cod, nem o motivo de os irmãos Murray terem viajado comigo. Acho que era só um lugar para zanzar de bar em bar. Mas foi lá que percebi uma mudança. Uma nova dinâmica acontecia. As garotas vinham falar comigo. Os dias de ficar nervoso para chegar em mulheres com cantadas medíocres tinham chegado ao fim. Eu simplesmente ficava parado em um canto, segurando um copo de vodka com tônica. E elas vinham até mim. Só que nenhuma delas era Julia Roberts. Já passei por mais de 65 desintoxicações ao longo da vida. Mas a primeira aconteceu quando eu tinha 26 anos. Meu vício em Vicodin estava no auge. Se você assistir a 3ª temporada de Friends, espero que fique horrorizado com a minha magreza nos episódios finais. Os opioides acabam com seu apetite, além de fazerem você vomitar pra caralho. No último, estou usando uma camiseta branca e uma calça caqui. E as duas peças parecem ser 3 vezes maiores que o meu número. Compare isso com a diferença da minha aparência no último episódio da 6ª temporada e o primeiro da 7ª. O do pedido de casamento de Chandler e Mônica. Não mudo de roupa entre os dois. Eles acontecem na mesma noite. Mas devo ter perdido uns 20 quilos entre as gravações. Meu peso variou entre 58 e 102 quilos nos anos de Friends. Dá para acompanhar a trajetória da minha dependência química pelo meu peso entre as temporadas. Quando estou mais pesado, era álcool. Quando estou magro, eram remédios. Quando estou de cavanhaque, eram muitos remédios. Ao fim da 3ª temporada, eu dedicava a maior parte do meu tempo a encontrar um jeito de conseguir 55 comprimidos de Vicodin por dia. Eu precisava tomar 55 diariamente, ou me sentia muito mal. Era um trabalho em tempo integral, fazendo ligações, indo a consultas médicas, fingindo enxaquecas, encontrando enfermeiros trambiqueiros que me davam o que eu queria. Demorei um pouco para entender o que estava acontecendo. No começo, eu tomava uns 12 comprimidos por dia. Depois, os cortei de vez e me senti péssimo. Tem alguma coisa muito errada comigo, pensei. Vou terminar a temporada
e depois procurar tratamento. Essa decisão quase me matou. Se a temporada tivesse durado mais um mês, eu não estaria aqui. Eu nunca trabalhava doidão. Amava aquelas pessoas. Sempre quis mostrar meu melhor para elas. E eu era um jogador de elite do New York Yankees. Mas todo dia a dependência química acorda antes de você. E ela quer dominar você quando está sozinho. O alcoolismo sempre vence. Assim que você levanta a mão e diz: tem um problema. O álcool rebate. Você vai tomar alguma providência? Tudo bem. Vou me afastar por um tempo, mas eu volto. Ele nunca vai embora de vez. Não demorou muito para eu conseguir outro filme, Os Quase-Heróis, uma comédia estrelada por Chris Farley. Recebi $2 milhões pelo trabalho. As filmagens aconteceram em uma parte de merda do norte da Califórnia, perto de Eureka. Farley era tão engraçado quanto você imaginaria, mas seus vícios, junto com os meus, significaram que foi difícil pra caralho terminar de gravar o filme. Eu estava trabalhando em Friends e em Os Quase-Heróis ao mesmo tempo, e me sentia cansado. Os comprimidos não tinham o mesmo efeito de antes. Eu precisava tomar certa quantidade só para não me sentir mal o tempo todo. Comer diminuía minha onda, então parei de me alimentar. Além disso, eu vivia tão enjoado que não sentia fome. Vomitava o tempo todo. Uma coisa era fazer isso na privacidade da minha casa, mas a situação muda completamente quando você está no meio de uma floresta. Você vai vomitar em 30 segundos. É melhor dar um jeito de sair daqui rápido. Eu vomitava atrás de árvores, atrás de pedras, em banheiros femininos. Já ouvi histórias de pessoas que vasculham o próprio vômito em busca de pedaços de comprimidos para tomá-los de novo. Mas nunca cheguei a esse ponto. De toda forma, eu tinha o contato de tantos médicos que raramente passava por esse tipo de necessidade. O fato é que eu sempre tinha 2 toalhas ao lado do meu vaso sanitário. Uma para limpar o vômito e outra para secar as lágrimas. Eu estava morrendo, mas não podia contar para ninguém. Então, Chris Farley morreu. Sua doença progrediu mais rápido do que a minha. Além do mais, eu tinha um medo saudável da palavra heroína. Um medo que não era recíproco. Dei um soco que deixou um buraco na parede do camarim de Jennifer Aniston, quando recebi a notícia. Tive que promover Os Quase-Heróis 2 semanas depois da morte dele. Acabei precisando debater publicamente sua morte por abuso de álcool e drogas. E eu estava drogado o tempo todo. Ninguém sabia. Nem minha família, nem meus amigos, ninguém. Eu me sentia absurdamente mal. De vez em quando tentava parar. 3 dias aqui, 4 dias ali. Mas acabava me sentindo mais triste e enjoado. E era impossível continuar daquele jeito. Uma noite eu estava em casa, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo, quando uma ex-namorada me ligou. Sei que tem alguma coisa errada com você, disse ela. Vou te levar ao médico. Desmoronei. Contei tudo para ela. Eu nunca tinha chorado tanto na vida. O segredo havia sido revelado. Outra pessoa sabia. Fui ao médico no dia seguinte e ele me recomendou uma estadia em uma clínica de reabilitação. Tem um lago grande lá, disse o médico, e eu pensei, é em Minnesota, bem perto do Canadá. Pelo menos vou me sentir em casa naquele clima de merda. Mas eu estava apavorado. Era uma realidade agora. Eu estava indo para a reabilitação, com 26 anos. Fui para lá para me livrar dos comprimidos e não aprendi absolutamente nada. O plano era passar por uma desintoxicação rápida antes de chegar a Minnesota. Na desintoxicação rápida, você fica apagado por 2 ou 3 dias, se enchendo de antagonistas de opioides. No fim, precisa estar sóbrio. Hoje em dia, sei que isso não dá certo, apesar de ainda ser um tratamento utilizado. Então,
Fiz a desintoxicação rápida e fui para a reabilitação, mas cheguei lá me sentindo a morte em pessoa. Dizem que a desintoxicação de opioides não mata, só faz você desejar morrer. As desintoxicações que podem matar são as de álcool e as de benzodiazepínicos. Eu me sentia mal pra caralho no meu quarto e me remexia feito um cachorro. Pernas, braços me debatendo de puro terror. O tempo todo eu implorava por um alívio. E a única resposta que eu recebia era: você se desintoxicou, relaxe. Mas eu não tinha me desintoxicado. Simplesmente fui de 55 comprimidos de Vicodin por dia para nenhum, parando do nada. Virei um abraçador de paredes. Era impossível dar alguns passos sem precisar me segurar na parede mais próxima. Hoje eu sei que me dariam algo para aliviar a agonia se eu não tivesse passado pela desintoxicação rápida. Mas os médicos acreditavam na minha desintoxicação. Então, não interferiam. Imagino que sair de 55 comprimidos para nada, pelo menos mostre que eu era forte pra caralho. Mas aquilo foi a forma mais pura de inferno. Cerca de 10 dias após a minha chegada, eu estava em uma sessão de grupo quando tudo ficou meio confuso. Fiquei sabendo que eu repetia: eu estou bem, eu estou ótimo. Só que eu não estava bem. Meus treinamentos de infância. De que eu nunca poderia ser um menino mau. Era tão forte que mesmo durante uma convulsão tônico-clônica, não quis deixar ninguém preocupado. Quando acordei da convulsão, eu estava no meu quarto e a equipe inteira se aglomerava ali dentro, em pânico. Sem saber o que havia acontecido. E ainda bem confuso falei: nossa, não acredito que vocês vieram me visitar na Califórnia, que legal. Não estamos na Califórnia, disse alguém. Estamos em Minnesota. Você teve uma convulsão. Passei outras 2 semanas lá, e no final eu me sentia o dono daquele lugar, o rei. E consegui fazer isso imitando Michael Keaton em Sombras do Passado. Eu era jovem, então engordei um pouco. Joguei bastante tênis e parei de tomar remédios. Mas no fundo, sabia que beberia de novo. Quando me senti melhor, voltei para a Califórnia. A vida não havia voltado ao normal, mas eu me sentia bem. Porém, como já disse, não aprendi absolutamente nada sobre o meu problema. Não aprendi sobre o AA, nem sobre como viver sóbrio. Apenas parei com o Vicodin. Para aqueles que estavam assistindo, esse foi o começo da 4ª temporada. O auge da minha beleza na série. Eu ainda não era bom o suficiente para Jennifer Aniston, mas estava bem pra caralho. De volta à Califórnia, resisti por 68 dias. Então, tomei meu primeiro drink, seguindo a teoria de que beber não tinha sido o problema que quase me matou. Os opioides quase me mataram. A vodka só preenchia o vazio dentro de mim. E como o vazio continuava ali, algo precisava preenchê-lo. Bebi diariamente até 2001. O ano anterior à minha ida para a reabilitação provavelmente foi o melhor da minha vida. Melhor do que qualquer pessoa poderia desejar. As alegrias da fama ainda não tinham se dissipado. Mas, se eu morresse naquela época, meu túmulo diria: aqui jaz Matthew Perry. Ele terminou com Julia Roberts. Ou será que eu poderia ser mais burro e morto? Em 1999, me apaixonei perdidamente por uma mulher com quem trabalhei em um filme. Eu estava começando a ter um histórico de me apaixonar por mulheres famosas, como a minha mãe havia sido no Canadá. Todas as barreiras caíram por terra, e fui eu mesmo. Então, ela preferiu se apaixonar por outra pessoa. Consegui ficar com quase todo mundo que já quis, mas essa ainda dói. O que só mostra que a exceção às vezes é a regra. Quando me envolvo com alguém, preciso ir embora antes da pessoa me abandonar, porque não sou o suficiente e a pessoa vai acabar descobrindo isso. Porém, quando alguém não me escolhe, isso é uma prova de que não sou o suficiente, e ela descobriu.
Não consigo vencer. De toda forma, até hoje sinto um frio na barriga só de ouvir o nome dela. O medo que impulsionava todos os meus momentos havia se realizado. Ela até mencionou que o fato de eu beber era um problema. Outra coisa que o vício tirou de mim. Seria de esperar que isso me levasse à sobriedade, mas só piorou tudo. Acendi velas pela casa inteira. Bebi, assisti ao filme que fizemos juntos, me torturando sozinho, arrasado, tentando superar a perda, fracassando. Eu estava inchado e com uma cara horrível, e isso era perigoso. Lembro que por volta dos meus 14 anos em Ottawa, me dei conta de que Michael J. Fox estava no filme mais assistido e na série de televisão mais assistida ao mesmo tempo. E mesmo assim, com aquela idade, fiquei fervilhando de inveja. Anos mais tarde, eu diria para o The New York Times: você quer a atenção, quer o dinheiro, quer a melhor mesa do restaurante. Então, no intervalo entre a quinta e a sexta temporada de Friends, filmei Meu Vizinho Mafioso. E veja só, depois do lançamento do filme, no começo do ano 2000, era eu quem estava na série de televisão mais assistida e no filme mais assistido. Eu? Eu estava tomando tantos comprimidos que eu não conseguia nem sair do meu quarto. Em um momento que seria de esperar que Matthew Perry estivesse comemorando e sendo a pessoa mais popular da cidade, eu só interagia com traficantes e vivia em cômodos escuros, atormentado. No mundo animal, quando um pinguim se machuca, os outros pinguins se juntam ao redor dele e o ajudam. Foi isso que meus companheiros de Friends fizeram por mim. Houve dias em que eu aparecia no set com ressacas horrorosas, e Jennifer e Courtney, sendo devotas de treinos de cardio, como a cura para tudo, pediram uma bicicleta ergométrica para os bastidores. Entre ensaios e tomadas, eu ia para lá e pedalava naquele negócio, como se o fogo do inferno estivesse me perseguindo. Qualquer coisa que fizesse meu cérebro voltar ao normal. Eu era o pinguim machucado, mas estava determinado a não decepcionar aquelas pessoas maravilhosas, nem prejudicar a série. Mesmo assim, o vício me arrasava. Uma vez em uma cena em que estou de terno, caí no sono bem ali no sofá. E um desastre foi evitado quando Matt me deu um cutucão pouco antes da minha fala. Ninguém percebeu, mas foi por pouco. Mas eu sempre aparecia para trabalhar. Sempre sabia minhas falas. E então, aos 30 anos, tive pancreatite. Foi durante o intervalo entre as temporadas. Eu estava sozinho de novo. E não havia nada para fazer. Nenhum filme para gravar, nada. Só o tempo passando devagar, se arrastando, descendo pelos cânions de Los Angeles rumo ao mar infinito. Passei meses sentado em casa sozinho para poder beber. E, obviamente, bebendo sozinho. Como eu disse, o alcoolismo quer você sozinho. Eu assistia a Encontro Marcado sem parar, apesar do filme ser sobre a personagem da morte. Eu, tentando descobrir o que é o amor. Perfeito. Mas era como se eu fosse o próprio personagem, constantemente encarando a pergunta: o que vamos fazer agora? Eu era como a morte. Bebia, assistia ao filme, desmaiava. Acordava, bebia, assistia ao filme, desmaiava. Então, do nada, senti uma pontada no estômago, sem motivo algum. Uma faca imaginária perfurou a pele. Girou um pouco. Sua serra passando pelas veias, fazendo meu sangue fervilhar. Conforme ela penetrava mais e mais, me ouvi gritando de dor, como um animal sendo estraçalhado nos cânions. Liguei para a maravilhosa Jamie Tarse, que era mais ou menos minha namorada na época, e consegui dizer: tem alguma coisa errada. Jamie foi um anjo. Ela correu para minha casa, me colocou no carro e me levou para o hospital mais próximo. Na emergência eu berrava: preciso de uma lavagem no estômago. Preciso de uma lavagem no estômago. O médico me encarou. Você não precisa de uma lavagem. Isso não é intoxicação alimentar. Então que porra é essa, Gemi?
Você está com pancreatite, disse ele. Uma coisa que só acontece quando a pessoa bebe demais. Na verdade, existem algumas causas para a pancreatite. Você pode ter uma doença autoimune, uma infecção, cálculo biliar, mas também pode ser porque você bebeu pra caralho. Pancreatite aos 30 anos era uma raridade. Parabéns pra mim. Mais um recorde. Foda-se, falei. Não, eu não bebo demais. Pode ter sido por vergonha, pode ter sido negação. Tenho dificuldade em diferenciar as duas coisas. Independentemente do motivo, fiz Jamie me levar de volta para casa. Depois de 1 hora lá, entendi que havia alguma coisa muito errada. Então, fui para um hospital diferente e recebi a mesma resposta. Por 30 dias e 30 noites fiquei internado, sendo alimentado por fluidos que entravam por o catéter. O único jeito de tratar a pancreatite é deixar o pâncreas completamente em paz, o que significa que eu teria que passar 30 dias sem comer ou beber. E em cada uma dessas noites, dormi com Jamie ao meu lado. Ela conseguiu que colocassem uma cama extra no quarto e tudo, para que eu acordasse e a encontrasse lá. Ainda acredito que Jamie foi enviada por um Deus benevolente e que nenhum de nós a merecia. Eu, com certeza, não mereci. Nós assistíamos The West Wing sem parar, enquanto eu fumava. Sim, eu fumava no meu quarto de hospital. Era uma época diferente. Ou eu era tão famoso que ninguém reclamava. Em certo momento, me pegaram no flagra e me mandaram parar. Mas no desespero, me dei alta do hospital e saí para fumar e me internei de novo. O processo de readmissão levou 7 horas, mas valeu a pena. Para amenizar a dor, me prenderam a uma máquina que administrava doses regulares de uma droga chamada hidromorfona. É um opioide que muda a relação do cérebro com a dor. Quem dera essa droga existisse na forma humana. Mas eu adorei a hidromorfona. Virou a minha nova droga favorita. E eu ficaria 100 dias naquele hospital se continuassem me dando muitas doses. Durante os 30 dias de internação, tive Jamie ao meu lado e fiquei doidão e feliz. Especialmente feliz quando assinei o contrato para a 6ª e a 7ª temporadas. O contrato que, graças ao altruísmo e à ideia brilhante de David, nos rendeu 50 milhões de dólares. Assinei aquela papelada com um tubo de alimentação no braço e a hidromorfona fluindo pelo meu cérebro. Mas fui descoberto. Pelo visto, comecei a pedir demais pelo remédio delicioso. Você já está bem, disse o médico. Curamos a pancreatite. Vou te dar alta amanhã. Quer dizer que não vou mais receber hidromorfona hoje? Não, disse ele. Não vai. De algum jeito, eu aguentei aquela noite, mas ninguém sabia o que fazer comigo. Então, meu pai surgiu em cena. Na sua bondade, ele me convidou para morar com a sua família numa cidade no noroeste de Los Angeles. Venha viver com a gente, disse ele. Vá a algumas reuniões do AA e coloque sua vida de volta nos trilhos. Era uma boa opção. E eu, como não tinha nada para fazer, voltei para minha casa, em Hollywood Hills, para pegar algumas coisas. Eu estava sóbrio, mas tinha passado 30 dias tomando hidromorfona. Então, continuava um pouco desnorteado. Jamie esperou enquanto eu fazia as malas. Depois a segui em meu Porsche verde, pelas estradas em meio às colinas. Quando virei a primeira esquerda, uma van de entregas apareceu no meio da rua, vindo na minha direção. Então desviei e pisei no freio. Mas o carro entrou em um gramado e seguiu em frente. E eu bati na escada de uma casa, demolindo os degraus e entrando na sala de estar. Por sorte, não havia ninguém lá dentro, mas o carro ficou destruído, assim como a escada. Essas escadas vivem fudendo com tudo. Fiz a coisa certa e esperei a polícia chegar. Fiquei olhando para o céu, me perguntando quando a próxima bigorna de desenho animado cairia na minha cabeça. Fiquei lá por tempo suficiente para alguém tirar uma foto
e vendê-la para a revista People. Meu carro dentro de uma casa. E eu a caminho da casa do meu pai, para morar com ele. Era como se eu tivesse 15 anos de novo, morando com meu pai na Califórnia. Um carro vinha me buscar todo dia para me levar ao set de Friends. Mas não demorou muito para eu voltar a tomar Vicodin. Então, comecei a beber pra caralho de novo. E a gostar de novo. Nas palavras do meu psiquiatra, a realidade é um gosto adquirido e eu não consegui adquiri-lo. Na surdina, levei drogas e álcool para dentro da casa do meu pai. E a esposa dele ficou tão irritada que depois de um tempo, ele veio falar comigo com toda a calma do mundo e me informou que eu teria que ir embora. Ah, eu vou embora. E vocês dois nunca mais vão ver a cor do meu dinheiro. Pensei, mas não disse nada. Voltei para a próxima temporada de Friends, completamente entorpecido. E todo mundo sabia que alguma coisa precisava ser feita. Eu já tinha ouvido falar de metadona, uma droga que prometia acabar com o vício de 55 comprimidos diários de Vicodin em um dia, com um golinho. A única condição era que você precisava tomar aquele golinho todos os dias, ou teria uma crise de abstinência séria. Parece ótimo, pensou minha mente desesperada. Consegui o remédio imediatamente e voltei para as gravações de Friends no dia seguinte, com a cabeça no lugar. Fui informado de que a metadona não tinha efeitos colaterais. Isso é mentira. Na verdade, aquele foi o começo do fim. Fora isso, estava tudo ótimo. Friends continuava sendo um sucesso. Então, outro companheiro de elenco apareceu no meu trailer. Só que dessa vez não foi David. E a notícia não era boa. Eu sei que você está bebendo. Fazia tempo que minha paixonite tinha sido superada. Desde que ela havia começado a namorar Brad Pitt. Eu estava ótimo. E eu já tinha entendido quanto tempo poderia encará-la sem criar um clima chato. Mesmo assim, ser colocado na parede por Jennifer Aniston me deixou arrasado e confuso. Como você sabe? Perguntei. Eu nunca parecia bêbado no trabalho. Nós sentimos o cheiro, disse ela, de um jeito esquisito, mas amoroso. E o plural do nós me acertou como um soco. Sei que estou bebendo demais, falei, mas não sei bem como resolver isso. Havia dias em que eu não estava bem para dirigir até o set. Nunca fui trabalhar bêbado, mas vivia parecendo de ressaca. E ia de limusine com o motorista. E isso faz as pessoas olharem para você com uma cara curiosa. Todo mundo me perguntava se eu estava bem. Só que ninguém queria interromper a fonte de dinheiro que era Friends. E eu me sentia péssimo por isso. Minha maior alegria também era o meu maior pesadelo. E eu estava chegando bem perto de estragar aquele presente. Com o tempo, contratei um coach de sobriedade para me acompanhar no trabalho, mas não deu muito certo. Um dia, tomei algum remédio depois de beber na noite anterior. E o efeito bateu durante o ensaio, na frente de todo mundo. Só que dessa vez, houve uma reviravolta curiosa. Eu estava chapado, mas não percebi. Então achei que não precisava esconder nada. Eu não sabia que estava doidão, mas falava arrastado. Ninguém conseguia entender nenhuma palavra que saía da minha boca. E eu não me liguei. De novo, voltei para o meu camarim. E todo mundo da série estava lá. O que você vai fazer, Matt? Perguntaram. Foi um remédio, vou acertar a dose, desculpa. Não bebi naquela noite e apareci para trabalhar no dia seguinte. Mas eu estava na corda bamba. Liguei para o meu agente. Disse ele. Já sacaram tudo. Os roteiristas, o elenco, porra, todo mundo sabia. Então eu falei, você precisa me arrumar um filme, agora, me tire daqui. Mais uma vez, minha ideia era fazer uma mudança. E eu ainda achava que se me afastasse daquela situação, conseguiria largar todas as drogas, a bebedeira e sair por cima. Na verdade, eu só estava triplicando minha carga de trabalho enquanto o uso de drogas e álcool continuava aumentando.
porque não importa aonde você vá, você estará lá. Isso também me lembrou da época em que implorei por uma série e consegui LAX 2194. Na época, eu tinha moral suficiente para gravar um piloto e, consequentemente, ter dinheiro suficiente para beber no Formosa. Mas no auge do sucesso, na virada do século, eu tinha moral suficiente para conseguir um filme. A serviço de Sarah seria filmado em Dallas, e não tenho ideia do motivo de ter achado que lá seria o lugar perfeito para eu ficar sóbrio. A serviço de Sarah era um filme ruim, mas minha performance o tornou bem pior. Eu estava em péssima forma e fazendo coisas demais. 4 dias da semana eram dedicados ao filme. Depois, eu pegava um jatinho para gravar Friends em Los Angeles. No avião, bebericava uma garrafa de água cheia de vodka, enquanto decorava minhas falas. Na verdade, se você estiver acompanhando, eu estava tomando metadona, Xanax, cocaína e 1 litro de vodka por dia. Um dia, em Dallas, cheguei para gravar uma cena e me dei conta de que ela havia sido filmada alguns dias antes. As coisas estavam saindo do controle. Jamie Tars, a linda, maravilhosa, carinhosa e genial Jamie, foi para o Texas e basicamente se tornou minha enfermeira. Mas eu continuava bebendo, me entupindo de drogas e tentando esconder isso dela. Uma noite, enquanto assistíamos televisão, ela se virou para mim e disse: "É como se você estivesse desaparecendo." Uma janela se abriu. Foi só uma fresta, mas se abriu. "Não quero desaparecer", sussurrei. "Chega." Liguei para o meu agente, liguei para o meu pai, liguei para todo mundo. "Estou completamente fodido", falei. "Preciso de ajuda. Preciso ir para a reabilitação." A produção de A Serviço de Sarah foi interrompida. Algo que acabaria me custando $650 mil. Um preço pequeno a pagar para salvar minha vida. Friends adiou minhas cenas. E eu fui para o centro de desintoxicação em Marina del Rey. Dessa vez, na zona oeste de Los Angeles. Era como se eu fosse um carro a 300 por hora e tivesse acabado de acertar um muro de tijolos. Um Porsche verde que bate em uma escada. Essas porras de escadas de merda. No primeiro dia me disseram: "Vá para o seu quarto. Você não vai mais usar drogas." Poderiam muito bem ter dito: "Vá para o seu quarto e pare de respirar." Mas eu preciso respirar para viver. Não. Outras pessoas já fizeram isso antes. As pessoas vão para o quarto e param de respirar. Era exatamente essa a sensação que eu tinha. Passei 1 mês naquele lugar. Uma noite eu estava fumando um cigarro e chovia, e uma lâmpada balançava no teto do fumódromo. Eu falei em voz alta: "O inferno é exatamente assim. Estou no inferno." Foi em Marina del Rey que finalmente descobri o grande livro dos Alcoólicos Anônimos. Depois de umas 30 páginas, cheguei ao trecho que diz: essas pessoas não bebiam para fugir. Elas bebiam para superar uma ânsia que vai além do seu controle mental. Fechei o livro e comecei a chorar. Estou chorando agora, só de pensar naquele momento. Eu não estava sozinho. Havia um grupo inteiro de pessoas que pensavam do mesmo jeito que eu. Foi um momento fantástico e terrível ao mesmo tempo. Essa frase significava que eu nunca mais estaria sozinho. Mas também significava que eu era alcoólatra e teria que parar de beber e de me drogar imediatamente. E todos os dias, um dia de cada vez, pelo resto da minha vida. O pessoal da reabilitação disse: esse cara é intenso. 30 dias aqui não vai resolver o problema. Ele precisa de tratamento de longo prazo. Então, me mandaram para uma reabilitação em Malibu, na qual passei os primeiros 12 dias sem dormir absolutamente nada. Minhas enzimas hepáticas estavam nas alturas.
Depois de mais ou menos 3 meses, porém, comecei a melhorar. Participei dos grupos e trabalhei, assim como eles diziam. Eu estava morando na reabilitação quando Mônica e Chandler se casaram. Foi no dia 17 de maio de 2001.